Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui de novo. Hoje vamos mergulhar um tema que muitos de nós conhecemos, ou pelo menos achamos que conhecemos. A Santa Ceia. Todo mundo já ouviu falar que é sobre pão e vinho, um memorial do sacrifício de Cristo, certo? Mas e se eu te disser que o apóstolo Paulo estava falando de algo muito maior? Algo que pode transformar completamente a sua visão sobre esse momento tão sagrado. Hoje você vai descobrir o que nunca te contaram sobre a Santa Ceia. Fica comigo até o final, porque essa revelação pode mudar a forma como você participa da comunhão. Para a gente entender isso, precisamos voltar no tempo, lá para a igreja de Corinto. Imagina a cena. A comunidade se reunia para celebrar a ceia do Senhor. Só que não era como hoje, com um pedacinho de pão e um cálice pequeno. Naquela época, a ceia era uma refeição completa, um banquete comunitário. Era um momento de festa, de partilha, de união. Mas algo muito sério estava acontecendo em Corinto. Os membros mais ricos da igreja, que não precisavam trabalhar até tarde, chegavam primeiro. Eles traziam suas comidas e bebidas, e começavam a comer e beber sem esperar pelos outros. Quando os mais pobres, muitos deles escravos, finalmente chegavam, cansados do trabalho, não encontravam quase nada para comer. Os ricos se fartavam, enquanto os pobres passavam fome e vergonha. É nesse contexto que Paulo escreve. Indignado. Ele não estava bravo por uma questão de etiqueta, mas porque o coração do evangelho estava sendo traído. Ele diz algo chocante em 1 Coríntios 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Por causa disso, ele continua. Muitos na comunidade estavam fracos, doentes, e alguns até morriam. É uma declaração muito forte, não acha? Mas o que exatamente significa discernir o corpo? É aqui que está a grande virada. O ponto que muitas vezes passa batido. Durante séculos, muitos de nós fomos ensinados que discernir o corpo significa apenas refletir sobre o sacrifício de Jesus, entender que o pão simboliza seu corpo, e o vinho, seu sangue. E claro, isso é uma parte importantíssima da verdade. Precisamos ter reverência e consciência do que Cristo fez por nós na cruz. Contudo, o que Paulo estava combatendo diretamente em Corinto não era uma falta de entendimento teológico sobre os símbolos, mas uma falha catastrófica nas relações humanas dentro da igreja. A revelação inédita, o que não te contaram, é que quando Paulo fala sobre o corpo, ele não está se referindo apenas ao pão sobre a mesa. No mesmo livro, alguns capítulos depois, em 1 Coríntios 12, Paulo usa exatamente a mesma expressão, o corpo de Cristo, para se referir à igreja, à comunidade de fiéis. Ele diz: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Entende a conexão? O corpo de Cristo não é apenas o que está na mesa, mas principalmente quem está sentado ao seu lado, na sua frente e atrás de você. Discernir o corpo, portanto, é muito mais do que um exercício mental sobre o pão e o vinho. É um exercício prático de reconhecimento e valorização do outro. É olhar para o irmão e para a irmã. Não importa sua classe social, sua cor, sua história, ou suas falhas, e enxergar neles um membro do mesmo corpo do qual você faz parte. É entender que a dor do outro é a sua dor, e a alegria do outro é a sua alegria. O pecado de Corinto era exatamente o oposto. Eles estavam desprezando, ignorando e humilhando membros do próprio corpo de Cristo. O A faz é isso. Eles estavam na prática desprezando o próprio Cristo. Isso nos leva a uma aplicação muito prática para os nossos dias. Como temos discernido o corpo de Cristo nas nossas comunidades? Quando uma igreja se torna um lugar de panelinhas, de fofoca, de exclusão, onde alguns são mais importantes que outros, onde o visitante não é acolhido de verdade, onde o pobre é olhado com desdém, ou o que errou é descartado sem misericórdia. Essa igreja está repetindo o mesmo erro fatal de Corinto. Ela está comendo e bebendo juízo para si mesma, porque não está discernindo o corpo. A ceia não é apenas um ato de memória do passado, é um chamado à comunhão real e visível no presente. É um selo da nossa unidade. Então chegamos à reflexão final. O que não te contaram sobre a Santa Ceia é que ela é um espelho. Ela reflete a saúde da nossa comunidade. Não é apenas pão e vinho, é sobre enxergar o corpo vivo e pulsante de Cristo na nossa comunhão diária. Se não há amor, partilha, perdão e acolhimento entre nós durante a semana, a nossa celebração da ceia no domingo corre o risco de ser vazia, ou pior, uma ofensa a Deus. Se não há comunhão real entre os irmãos, não há discernimento verdadeiro do corpo. A ceia nos desafia. Estamos vivendo como um corpo unido, ou como membros separados e em conflito? E agora eu pergunto para você, será que a sua igreja, a nossa igreja, tem discernido o corpo de Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer com honestidade. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Comenta aqui embaixo.
Vamos conversar. E se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para algo novo, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Vamos juntos redescobrir e praticar o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Muito obrigado por assistir e até a próxima.